Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui nessa série falando sobre a trombeta de Deus. Na verdade, sobre a última trombeta. Esse é o terceiro vídeo. No primeiro, falamos de Apocalipse 11, onde a última trombeta é soada, a sétima trombeta, e os reinos do mundo se tornam de Cristo e ele passa a reinar. Então, a última trombeta ali em Apocalipse anuncia que o reino passou a ser do Senhor Jesus e ele passou a reinar sobre as nações. Depois vimos em 1 Coríntios 15, aquele capítulo fantástico que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos, e lá no final do capítulo ele vai dizer que a última trombeta soará. Paulo foi iluminado antes de João receber aquela revelação do Apocalipse. Ele também falou da última trombeta. E essa última trombeta, em 1 Coríntios 15, anuncia a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. Quer dizer que nós vamos ver mais agora no próximo texto, que também fala da última trombeta, da trombeta, mas de um modo diferente, porque é o próprio Senhor Jesus falando. E Jesus, lá em Mateus 24, nesse capítulo glorioso do sermão, o sermão profético, que ele fala da vinda dele, do princípio das dores, de vários sinais que vão estar acontecendo, muitos dos quais já aconteceram e outros que estão acontecendo e outros que vão acontecer ainda. E lá, a partir do versículo 21, Jesus prevê uma grande tribulação. Em outra tradução fala de grande aflição, que nunca houve no mundo, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E 22 ele diz: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quer dizer, Deus vai acelerar o tempo das coisas acontecerem, né? Porque Deus está no controle de tudo, nunca se esqueça disso. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Por quê? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Lá em Apocalipse vai surgir um ser, um homem, que é chamado de falso profeta, fazendo sinais e apontando para a adoração do anticristo, né? Não vamos acreditar nisso, em falsos sinais. E aí Jesus continua dizendo: eu tenho predito, né? Portanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saiam. Ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, ou seja, a vinda do Filho do Homem, de Jesus, será repentina, mas como relâmpago ele vai iluminar o mundo inteiro, então vai ser algo muito visível e muito espetacular. Por quê? Porque onde estiver o cadáver, ali se juntarão as águias, claro. Águias e abutres e animais que comem carcaças se ajuntam onde tem cadáver. Do mesmo modo, Jesus está dando aqui uma figura que, quando aparecer o sinal, quando surgir aquele relâmpago, quando o mundo todo iluminar, a vinda dele está aí. Em versículo 29, ele diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, ou da tribulação, ou grande aflição, que ele diz no versículo 28, ou também grande tribulação, no versículo 21, grande tribulação, depois, logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas do céu cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, né?
ele diz antes que será como um relâmpago, esse sinal bem visível. Todas as tribos se lamentarão. Então todo mundo vai ver, quem estiver vivo, vão lamentar aqueles que não creram em Cristo, né? E os que creram vão se alegrar e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, como diz em Apocalipse 1:7, todo olho verá. Então, todos os que estiverem vivos naquele tempo verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quer dizer, algo bem espetacular, bem visível, porque ele vai enviar, diz no 31, e ele enviará os seus anjos com rijo grande, né? Forte, clamor de trombeta. Olha a trombeta aí de novo, né? Os quais os seus anjos vão tocar trombeta, como aconteceu lá no Sinai, que eu já falei, né? Aquele sinal maravilhoso que Moisés ficou aterrado e o monte pegava fogo e sacudia. Então os anjos, com esse clamor de trombeta, que anuncia a ressurreição dos mortos e anuncia o recolhimento dos vivos, que vão ser transformados, como diz em 1 Coríntios 15. Os anjos com rijo clamor de trombeta, Jesus diz, quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Então, não é para a gente ficar maravilhado, né? Como Jesus diz em João 5, porque vem a hora que os mortos, todos que estão nos sepulcros, ouvirão a sua voz, a ordem de Jesus para se levantar, levantem, e os mortos vão ressuscitar. E a trombeta anuncia a ressurreição dos mortos e o ajuntamento dos vivos. E todos que fizeram o bem, Jesus diz em João 5:29, sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E essa ressurreição da condenação só vai acontecer 1000 anos depois, mas a ressurreição dos vivos vai acontecer nesse dia glorioso do retorno de Jesus, né? Marta, conversando com Jesus lá em João 11, né? Ela disse para Jesus, eu creio que Lázaro vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, para o cristão, a vinda de Jesus marca o último dia, o dia glorioso da ressurreição dos mortos e o dia glorioso, muito glorioso do ajuntamento dos vivos. Portanto, vimos a trombeta tocando em Apocalipse, a trombeta tocando em 1 Coríntios 15 e a trombeta tocando em Mateus 24, anunciando isso tudo é a mesma trombeta, a última trombeta, a sétima trombeta do sétimo anjo, que é uma trombeta, mas também uma série de trombetas, né, que os anjos vão tocar. Junto com o sétimo anjo, essas trombetas, anunciando a vinda do Senhor, anunciando a ressurreição dos mortos e anunciando o arrebatamento dos vivos, ou a transformação deles em corpos imortais. Então, até aqui nos ajudou o Senhor. No próximo vídeo que farei, vou encerrar essa série falando desse toque da trombeta também, por Paulo em 1 Tessalonicenses 4, e falando desse arrebatamento dos vivos, que é uma sequência da ressurreição, ou seja, primeiro os mortos, depois os vivos, como ele disse também em Coríntios. Então, queridos, fiquem alertas, porque o toque da trombeta cada dia mais se aproxima, muitos sinais, o mundo está sendo preparado para a vinda do anticristo, e quando ele aparecer, e os sábios vão compreender quem ele é, quando ele aparecer, então os dias serão abreviados, virá uma grande tribulação, e depois disso o Senhor vai voltar e vai levar os seus para estarem com ele para todo sempre. Eu espero e oro no Senhor Jesus que você esteja do lado certo,
que você creia no Senhor Jesus, que você se arrependa dos seus pecados, que você entregue a sua vida ao Senhor, confie nele, o mais ele vai fazer na sua vida. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Fica na paz. Um grande abraço. Amém.